Graça e paz, povo de Deus, família linda, boa noite, shalom. Como é que tá todo mundo? Eu só tô chegando aí, né? Que bênção, já tem uma galera com a gente aqui no YouTube, no Facebook. Quem tá aqui? Pastor Alaí passou aí, ó. Pastor Alaí passou, Fátima também, a Lelê, deixa eu ver quem mais, Josi Simas, Márcio, Diana, Rafael, né? Tá junto? Eu tô imaginando que cada família tá junto aí, né? Que bênção. Pastora Leila, Liliane, Alexandre, Shalom, amado, Shalom, igreja querida, que bênção. Zaida tá aí, ó, que maravilha. Alessandra, Bruno, eita, turma abençoada, família linda. Que bênção, querido. O pessoal tá chegando, amém? É com muito prazer que a gente hoje está aqui de um jeito mais informal, né? Essa semana a gente aderindo aí ao pedido do prefeito, apesar da igreja ser considerada um serviço essencial, nos foi feito um pedido aí de ajuda a sermos solidários com a nossa cidade, que está vivendo aí um momento de epidemia crescente, hospitais lotados, e ainda temos recebido também pessoas de outras cidades, né? Então, estamos aí hoje de uma forma mais em loco, né? Em lockdown. Então, você está em casa também. Eu ia fazer na igreja, né, povo? Ia fazer de lá. Mas nossa reunião, nossa live começa às 8, ia terminar às 9, eu ia ter que correr para terminar e sair de lá praticamente em cima do horário estamos aí também no toque de recolher, né? Para a gente é uma novidade. Acho que eu nunca vivi um tempo na minha vida que houve necessidade de um toque de recolher. Então eu espero que você esteja em casa, o pessoal aí, né? Rafael e João, é verdade, João, todo mundo junto, né? A família inteira reunida aí, essa família linda. E fora os irmãos aí que também talvez não estão se manifestando aí nos dedinhos aí, mas estão antenados, estão ligados, né? Não só a família metodista, mas a família de Deus reunidas aqui com a gente. Ó, o Bruno aí, né? Diana, Márcio, Isa, eita glória, bênção pura. Então, queridos, de uma forma assim mais informal, né? A gente está aí querendo nessa noite, através dessa ferramenta que Deus tem nos dado, e louvado seja Deus, né? Pela internet. Dá para aproveitar bem aí esse recurso. O som tá legal aí, gente? Bota um joinha aí, dá um sinal para mim. Aqui para mim tá tudo certo, tá? Parece que tá tudo ok. Eu acho que tem um fundo também tocando aí, acho que tá legal, tá dando para me ouvir, tá bem, a imagem tá boa, né? A gente fez uma improvisada aqui, mas acho que tá legal, amém? Acho que tá tudo certinho, né? Então a gente vai começar, vamos orar. Vamos orar ao Senhor agora, pedindo a Ele para que nessa noite possa falar conosco. Desde já eu quero agradecer você por estar aí comigo e a gente compartilhando desse momento juntos. E vou pedir que você abra o seu coração nessa noite para que o Senhor possa ministrar na tua vida, falar ao teu coração e que possa de fato não ser um encontro apenas com o pastor Emerson ou eu encontrar com você, mas que possamos nessa noite ter essa experiência do encontro com Jesus através dessa reunião, nessa live. Amém? Feche teus olhos aí onde você está, curva a sua fronte, vamos falar com o nosso Abba, com o nosso paizinho querido. Senhor Deus, nós estamos diante da tua presença. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã, que está agora, nesse momento presente aqui conosco, através da internet. Estão marcando presença com a sua atenção, com a sua devoção, com a sua fé. E hoje, Senhor, uma noite especial, porque é uma noite que nós, pelo menos todas as quartas-feiras, temos ministrado em cima desse tema, encontros com Jesus, e de fato, Senhor, a nossa expectativa nesse lugar hoje aqui. É termos um encontro uns com os outros na virtualidade, mas que esse encontro na virtualidade nos levará a esse encontro contigo. E hoje, Senhor, o nosso coração, diante das lutas que temos vivido, nós temos irmãos e irmãs aqui que estão com problemas na família, como eu tenho a minha mãe, tenho o meu padrasto, Senhor, tenho primos, primas que estão passando por momentos difíceis, mas nós temos irmãos e irmãs
que também ainda estão vivendo a dor do luto, a dor, Senhor, da enfermidade, a própria enfermidade ainda, irmãos e irmãs que estão no processo de recuperação. Então, Senhor, eu quero crer em nome de Jesus, aleluia, Pai. Eu quero crer que nesse momento em que estivermos aqui juntos e reunidos, será também um tempo de milagre, será um tempo de restauração, será um tempo de cura na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Meu irmão, se você crê em nome de Jesus, toma posse dessa palavra para a tua vida. Nós cremos, Senhor, que o encontro contigo, Pai, pode trazer cura para o nosso corpo, que o encontro contigo pode trazer libertação para a nossa alma, que o encontro contigo pode trazer, Senhor, salvação para a nossa casa. Então, que esse seja um tempo, de fato, Pai, milagroso na nossa vida, um tempo restaurador na nossa vida, que através da tua palavra nós possamos alcançar essa transformação, assim, Senhor, como estaremos hoje estudando na Tua Palavra acerca de um homem que foi transformado por esse encontro contigo, Pai. Então, em nome de Jesus, enche agora a nossa casa, enche, Senhor, os nossos lares com a Tua presença. Eu quero profetizar, Senhor, na vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, essa presença maravilhosa do Senhor, essa glória poderosa do Senhor, para que ela possa permear, que ela possa penetrar, que ela possa encher a nossa casa, a nossa vida de forma transbordante, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O pessoal respondeu aqui do som, tá tudo ótimo, tá tudo ok, maravilha, obrigado, Josi, obrigado a Sarinha. A Sarinha aí, gente, a Sara tá aí, ó, que bênção. Pessoal lá do Terra Nova chegando aí, um abraço para vocês. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Nilva, irmã Nilva, eita glória, shalom Nilva. O som tá ótimo, então tá bom. Então vamos dar seguimento, tá tudo maravilhosamente bem. Tem também o Eduardo Faria lá com a gente, lá, o pastor Eduardo, meu Deus do céu, homem de Deus aí, ó, acompanhando lá através da nossa fanpage lá no Facebook. Pastor Eduardo, um beijo pro teu coração, pra tua família. Amém, queridos? Então, nós vamos então nessa noite meditar dentro desse tema Encontros com Jesus, no texto do apóstolo, fala da experiência do apóstolo Paulo. Na verdade, o texto foi escrito por Lucas, porque está em Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 6. Vou pedir que você pode, né, tenha a sua Bíblia aí, não abra o celular, porque o celular vai tirar talvez você da live aí. Então pega a sua Bíblia de papel, corre lá, a não ser que seu celular consiga abrir os dois aplicativos ao mesmo tempo. Mas nós vamos ler o texto de Atos. Para quem tiver sem Bíblia, não se preocupa não, porque vai estar aqui na tela também. Tá? Vou colocar aqui o texto para a gente acompanhar. Vamos lá. Textos. Olha aí. Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz assim, queridos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Verso 3 e 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versos 5 e 6. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém, queridos? Essa história é muito linda, é uma história forte, impactante, e é o tema que a gente quer trabalhar hoje, é a palavra que a gente quer estudar um pouquinho hoje. Pastor Eduardo, é um prazer te ouvir. Amém. Vamos lá, vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue passar alguma coisa para você também aí, porque, né, você também é professor, além de professor, é pastor, mas todos estamos aqui, claro, para recebermos do Espírito Santo aquilo que ele tem para falar ao nosso coração.
Então essa passagem, queridos, ela é muito forte. Todos os personagens que tiveram um encontro com Jesus tiveram suas vidas de alguma forma transformadas, impactadas. E quando a gente estuda a história de cada um dos apóstolos, não só dos apóstolos, mas de outros personagens que tiveram esse encontro com Jesus, a gente fica maravilhado, a gente fica impactado. Mas eu confesso para vocês que o apóstolo Paulo, para mim, é aquele que me chama mais atenção. É a história que mais me comove, que mais mexe comigo, porque a gente tem assim um contraste muito forte de quem Paulo era e de quem Paulo se tornou. É claro que, se a gente for trazer isso para o dia de hoje, nós temos irmãos e irmãs aí que realmente tiveram um passado uma vida regressa bem complicada. Nós temos casos de ex-bandidos, ex-bruxos, né? Ex-prostitutas. Eu não posso dizer que eu fui ex alguma coisa, não cheguei nesse nível, mas nós temos irmãos que viveram uma vida pregressa bem complicada e que realmente viveram esse contraste muito intensificado. Mas, de qualquer forma, todos nós temos esse contraste em relação à nova experiência de vida com Jesus. Primeiro, por quê? Quando a gente fala do início do texto, a gente começa a ler o texto, a gente percebe que fica muito claro o texto ressaltando para a gente o aprendizado de uma coisa que eu venho batendo na tecla já há alguns anos, vamos dizer assim, que não importa tanto como a gente começa, e o que importa de verdade é como a gente termina. Então o texto deixa claro, não só na passagem de Lucas, Lucas narrando a história de Paulo, a história do chamamento de Paulo, mas também de todos os outros que tiveram encontro com Jesus. Isso fica claro e evidenciado através da palavra que, de fato, começar mal, todos nós já começamos. Eu não sei se você lembra, mas lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quem é nessa vida que começa bem? Quem é nessa terra que começa certo? Ninguém começa certo. A gente já nasce torto, a gente já nasce separado da glória de Deus. Então, de fato, o mais importante não é como começamos, mas é como é que a gente vai terminar a nossa história. E isso é muito importante. Então, para a gente introduzir essa palavra, complementar nessa introdução que eu já estou passando para vocês, eu queria que vocês assistissem um resumo. Eu não sei se vocês conhecem o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, é um filme recente, saiu há pouco tempo, mas eu fiz assim uma compilação de um resumo, tá? Um pequeno resumo, são 5 minutos. Eu queria que você assistisse alguns trechos desse filme, que se você não viu, veja o filme na íntegra. E o legal é que esse resumo vai aguçar você para ver esse filme. Mas assista um pedacinho para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Gente, muito forte, né? 5 minutos só. Foi uma gotinha do que é o filme. O filme é muito bom, vale a pena assistir. Se você não viu, veja. Quem já viu, por favor, veja de novo, porque eu já vi esse filme umas 3 vezes e toda vez que eu vejo, esse filme fala muito ao meu coração. Chegou mais gente aí, chegou o Leonardo, de Diana, o Anderson, a paz, varões. Chegou também aí o PH, eu acho que é Paulo Henrique, né? Paulo Henrique Paco. Seja bem-vindo, Paulo Henrique. Maiara também chegando agora. Então, queridos, como eu falei, o filme é muito bom. Eu tinha dito antes na introdução que a história de todos os apóstolos mexe muito comigo, mas em especial a história do apóstolo Paulo, porque, como eu falei, Paulo, ele dá um contraste muito grande assim de quem ele era e de quem ele se tornou. E eu fiz algumas anotações desse previewzinho, né, desse pequeno trecho do filme, quando ele diz o seguinte: Cristo previu tudo isso. E eu trago isso para o dia de hoje porque quando Paulo estava vivendo aquela perseguição, primeiro ele era um perseguidor terreno, né, contra o povo de Deus, contra os primeiros cristãos, e depois de perseguidor ele passa a ser perseguido, né? Foi um homem que gerou muita dor à história do cristianismo, mas também que depois se tornou participante dessa dor.
e sem reclamar, né? Sem murmurar, enfim. E ele chega a dizer, Cristo previu tudo isso. E, de fato, Paulo contribuiu muito para que nós tivéssemos hoje o cristianismo que temos. Todos os apóstolos tiveram a sua contribuição, nos passaram vários ensinamentos, várias bases doutrinárias, mas o apóstolo Paulo é aquele que, na verdade, é uma das primeiras, os primeiros escritos, né, em relação aos evangelhos e ao cristianismo, parte de Paulo. Então, ele dá esse pontapé inicial, ele lança o fundamento do que a gente tem como doutrina, do que a gente tem como cristianismo hoje. E essa contribuição, ela é fundamental, por quê? Porque se nós não tivermos uma boa base, a gente tende a ruir qualquer coisa que a gente construa na nossa vida. E graças a Deus, louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo, porque ele foi um homem que, apesar de não ter tido um encontro presencial com Jesus, como os outros discípulos tiveram, os outros discípulos, como nós já falamos em várias séries em vários capítulos dessa série de mensagens, nós falamos de vários homens, né? O Bruno ministrou, a Maria ministrou, várias pessoas que participaram presencialmente com Jesus, aquele encontro físico com Jesus. E Paulo não. Paulo é aquele que, no encontro com Jesus, ele encontra com Jesus, mas com o Cristo ressurreto. E essa experiência de Paulo, tendo esse encontro com o Cristo, não o Cristo ainda, antes de ser glorificado ou ressurreto, trouxe uma base muito grande para o seu ministério. E depois desse encontro que ele teve com o Cristo ressurreto, que é muito parecido com o encontro que eu e você temos com Cristo hoje, que nós não temos como encontrar com Cristo fisicamente, a não ser quando nós nos encontramos uns com os outros, porque precisamos aprender a ver Cristo no próximo. Mas a experiência de Paulo é muito parecida com a nossa, porque tal como ele encontrou com Cristo ressurreto, eu e você também temos essa oportunidade de encontrar com esse Cristo, o Cristo ressurreto. Contudo, o apóstolo Paulo teve experiências que outros apóstolos que antecederam a ele e que tiveram a oportunidade de estar tete a tete com Jesus não tiveram. E a oportunidade que o apóstolo teve, uma delas que para mim foi fantástica e que deu sustentação e base para ele sedimentar, para ele fundamentar a fé que temos hoje, foi o arrebatamento dele em espírito até ao terceiro céu. E na experiência ele não conta muita coisa, na verdade ele ouve, ou de repente até vê coisas que não era lícito dizer aos homens, eram mistérios, né, revelados somente a ele. Mas imagina comigo, você tem uma experiência dessa, e embora tendo essa experiência, como Paulo teve, nós não temos, mas imagine se você tivesse essa experiência de ser arrebatado. Aí, imagina você, irmão Francisco, imagina Alessandro, e você, Maiara, você ser arrebatado até o terceiro céu, e lá você ter a visão ou a audição, descobrir, foi revelado a você coisas maravilhosas. Só que lá, quando você recebe essas revelações, você fica passando a saber, a conhecer esses mistérios, o anjo ou o próprio Cristo chega para você e diz, só que você não pode dizer isso, contar isso para ninguém. Claro, Paulo fez isso. Paulo veio desse arrebatamento, ele saiu desse estado de arrebatamento, e embora ele não tenha podido contar isso fundamentou o que nós hoje entendemos por cristianismo. De alguma forma, tudo que Paulo passou, tudo que Paulo ensinou, tudo que ele instituiu como base de fé para a nossa crença hoje, teve sustentação também nessa experiência do arrebatamento que ele teve. Amém? Rafael tinha caído lá no YouTube, Rafael, mas acho que já voltou, tá? A Cássia também está com a gente lá no Facebook. Seja bem-vinda, Cássia. Então, dando continuidade, quando ele fala que Cristo previu isso tudo, nós temos essa sensação hoje de estarmos vivendo também algo que Cristo previu. Tudo que a gente está vivendo, queridos, essa pandemia, esse tempo louco, esse tempo obscuro, esse tempo incerto que a gente
está presenciando, a nossa geração hoje está vivendo, isso tudo foi previsto na palavra. A gente acaba que surgem, né, outras profecias, vou falar profecia para não falar outra coisa, mas vão surgindo outras profecias mais recentes que as pessoas acabam aproveitando o momento que a gente está vivendo, o momento de calamidade social, o momento de mortes coletivas, né, e acabam lançando algumas palavras que amedrontam, que causam pânico, como foi agora, né, uma profetada que lançaram aí acerca do dia 30 de março. Algumas pessoas me procuraram perguntando: pastor, o que o senhor acha disso? E, gente, eu falei e respondi para essas pessoas que me questionaram o que eu prego de púlpito. Eu não espero Jesus no dia 30 ou alguma coisa ruim acontecer no dia 30. Eu não espero que algo vai acontecer, meu Deus, como foi aquela expectativa gerada na virada de 1999 para 2000, né? Tinha aquela ideia da profecia de Nostradamus. E de vez em quando vão surgir essas especulações relacionadas a datas de acontecimentos. Eliana, seja bem-vinda lá no Facebook. A paz, minha irmã. Então vão surgir algumas especulações por causa do contexto que estamos vivendo, mas você tem que ter uma certeza no teu coração. Você precisa viver o seu dia, que é o hoje, é o que nós temos, é o hoje, certo? Eu não tenho o amanhã e também não tenho o ontem, eu tenho o hoje. E no hoje, eu preciso viver esse hoje na expectativa de que Cristo volte hoje. Porque quando Cristo voltar, ou quando o arrebatamento acontecer, ou quando você partir de encontro a Cristo, vai ser no hoje. Só que esse hoje pode ser agora mesmo, agora, daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos, ou, né, se não for hoje, vai ser amanhã ou daqui a tantos dias, a gente não sabe, mas quando chegar, será no hoje. Então tem uma frase que a gente repete muito: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse. Uns falavam amanhã, né? Eu lembro que no início de quando começou a se disseminar no meio cristão essa frase, a frase original era o seguinte: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E essa frase foi aperfeiçoada, não lembro por quem, mas depois aperfeiçoaram ela, dizendo: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje ainda. E essa é a premissa que deve existir no nosso coração, porque tal como Paulo, nesse trecho do filme, chega a dizer que Cristo tinha previsto tudo aquilo que estava acontecendo, aquela perseguição em relação aos cristãos, que ele foi um dos introdutores, mas que depois passou também a ser perseguido. Hoje, o que nós estamos vivendo hoje, queridos, embora não haja essa palavra na Bíblia, pandemia, né? Mas quando você começa a ler o princípio das dores, né, o princípio do fim, né, nos evangelhos, né, no Apocalipse, você vê que isso tudo está intrínseco, que isso tudo faz parte do pacote. Então, é muito interessante que você aproveite esse tempo da pandemia, do momento difícil que estamos vivendo, para aguçar os seus sentidos, para prestar atenção nos sinais. Porque Paulo teve a experiência de ter visto ou ouvido coisas inefáveis, mistérios ocultos nas regiões celestiais, que certamente nortearam a sua vida, nortearam o seu ministério, e que, embora ele não tenha relatado esses mistérios de forma explícita, a gente percebe no caráter de Paulo, a gente percebe na doutrinação de Paulo, na caminhada ministerial de Paulo, que isso faz parte da base de fé que ele tem. Jaque, a paz, filha, seja bem-vinda. Ao Jaque, Cleizemar, acompanhando a gente aí. Então, a Deise também está lá no YouTube. Bem-vinda, Deise. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Então, uma outra parte que para mim me chama atenção nesse pequeno trecho do filme que a gente viu, é que, embora ele relata isso, Cristo previu tudo isso, uma segunda fala muito importante dele está na sua carta, nas cartas que ele escreve, ele diz o seguinte: eu sei em quem tenho crido. Eu pergunto para nós aqui hoje, nessa noite, a gente sabe que muitos confessam a Jesus, muitos falam de fé, muitos expressam verbalmente a sua fé, mas a verdade é, queridos, que a fé, ela não é evidenciada pela nossa fala. A fé, na verdade, ela é evidenciada pelas nossas
escolhas, pelas nossas atitudes. E uma coisa boa e também ruim, você vai entender por que eu estou dizendo boa e ruim ao mesmo tempo, uma coisa boa e ruim que a pandemia revelou, de fato, foi a nossa fé. Ao mesmo tempo que você percebe nesse período que há pessoas que estão completamente afastadas, que já eram meia boca, né? Já eram pessoas que até para falar que tinham fé era complicado. Então, que nesse tempo agora de pandemia, aí que desandou mesmo, que apostatou da fé mesmo, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com ninguém, e muitos foram para o mundo mesmo. Outros não estão em lugar nenhum, dizem não estar em lugar nenhum, mas quando você chega a dizer que não está nem no mundo e nem firme na igreja, você já sabe onde você está, porque não existe esse muro. Eu estou em cima do muro. Não existe esse muro. Esse muro, se existisse, pertenceria a Satanás, porque com Deus é sim, sim, não, não. Ou você é ou você não é. Até para essa ideia do muro que não pertence a Deus, seria aquela pessoa morna, né? Eu não sou nem quente nem frio, eu sou morno. O morno, você já sabe o que Deus diz acerca do morno lá no Apocalipse, né? Ao morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, eu sei em quem tenho crido, é uma afirmação muito positiva e muito fundamentada naquilo que ele viveu, naquilo que ele escolheu e naquilo que ele aprendeu também, e que parte do que ele aprendeu não pôde ser revelado ao homem de forma verbal, de forma escrita, mas que está assim, nítido, está patente, está visível nas escolhas. Você viu a cena do filme, quando Paulo ele está indo para ser imolado, ele está indo para... Claro, é um filme, ali o ator encenou, mas, queridos, eu imagino que a pessoa que viu o que Paulo viu, que ouviu o que ele ouviu da parte de Deus como revelação de mistérios ocultos, e que tinha a convicção que ele tinha, eu imagino que Paulo talvez tenha feito uma cara ainda mais de satisfeito do que esse ator que representou ele na cena que a gente acabou de ver, quando ele coloca lá o seu pescoço naquele tronco para ser imolado. Você olha a expressão do ator, ele está tranquilo. Ele está tranquilo. A gente que é pastor, a gente lida com... Tem o pastor Eduardo que está acompanhando a gente, e eu imagino que ele tenha experimentado ou experienciado isso também. Tem velórios ou culto fúnebres que a gente vai ministrar. E olha, eu estou sendo muito sincero. Pelo menos comigo já foi assim. Pessoas que você sabe que partiram sem Cristo, porque às vezes são parentes de alguém da igreja, mas que tinham uma vida afastada de Deus, e você vai lá naquele momento fazer o ofício fúnebre, você olha para o semblante da pessoa, ela está transfigurada, ela está com aquele aspecto de sofrimento, de angústia, de agonia, como se realmente aquilo expressasse o estado espiritual da eternidade que ela acabou de entrar. Isso eu já experienciei isso várias vezes. Por outro lado, você tem também aquela pessoa que partiu com Cristo e que quando você olha para ela ali no caixão, a sensação que você tem é que ela está de fato dormindo, que ela está descansando, porque o semblante dela não é um semblante de sofrimento, mas transparece uma paz. Isso não é uma regra, tá? A gente não está aqui para dizer que todos que morrerem com Cristo vão aparentar isso. Não, mas eu estou dizendo que por experiência própria, da maioria das pessoas que eu vejo, que partem com Cristo e as que partem sem Cristo, há uma diferença até no semblante do corpo que fica. Eu acho que eu tenho permissão para falar. A gente tem um irmão que está com a gente aí, que é o Alexandre, a Liliane, e eu acompanhei o caso da mãe do nosso irmão Alexandre, nossa irmã que partiu, e acompanhamos a nossa irmã. E, queridos, eu estou sendo muito sincero, o Alexandre sabe disso, eu posso falar isso, e com todo respeito pela querida mãezinha dele e por ele, mas o aspecto da mãe do Alexandre, quando ela estava lá e a gente estava fazendo o ofício fúnebre dela, o aspecto dela depois de ter partido com Cristo, era de uma paz tão grande, tão serena, que enquanto viva ela estava, ela não tinha. A aparência dela pós-morte era muito mais de paz e tranquilidade do que enquanto viva, sofrendo com a doença que a corroía. Então, quando a gente tem essa certeza como Paulo tinha, eu sei em quem tenho crido,
ele é com essa certeza que ele é conduzido ao seu julgamento, ao ato final do seu julgamento, que foi ser degolado. E muitos outros homens de Deus, como Estevão, que foi um jovem que partiu também com essa certeza tão grande, essa convicção tão grande que, no caso, Saulo era quem coordenava, quem comandava a perseguição, quando Estevão estava lá, né, pregando o evangelho. Estevão, então, a forma como Estevão ousadamente pregava do evangelho, falava de Cristo Jesus, isso afrontava as pessoas, aos fariseus, por exemplo, da classe que Paulo fazia parte, e aquilo para Paulo era uma ofensa, era uma afronta, e ele, talvez de forma muito ferrenha, né, comandou ali, ou pelo menos ajudou, participou de alguma forma, nem que seja indiretamente, na execução de Estevão. Mas lembra da execução de Estevão? É um outro filme também que tem também, e é assim, vale a pena você assistir. E na execução de Estevão está recebendo pedradas, está recebendo pedras pequenas, pedras grandes na sua cabeça, no seu corpo, mas ele, tal como Jesus ali na cruz, com os braços estendidos e olhando aquela multidão que o crucificava, Estevão conseguiu, de uma forma sobrenatural, liberar o perdão para todos que estavam ali apedrejando ele, tal como Cristo liberou o perdão para todos que o crucificavam naquela noite de sexta-feira. E Estevão disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uma pessoa, somente uma pessoa com a convicção, com a certeza de salvação, e tal como nós devemos ter, não sei, né? Por isso eu pergunto para você, com base no que a gente acabou de assistir, você sabe em quem você tem crido? Como é que essa pandemia hoje tem manifestado, ou pelo menos revelado, o nível de fé que eu e você temos? Nós temos sim, como eu falei, a tristeza de ver pessoas debandando, se desassociando. Na verdade, nunca foram associados, nunca foram cristãos de verdade, porque quem está se afastando e saindo, se apostatando num período como esse, tal como a gente está vivendo, é porque nunca foi crente, nunca foi cristão, nunca foi alguém firme. Então, a pandemia só veio revelar que o nível de fé dessa pessoa, se é que um dia houve algum nível de fé, não era suficiente para mantê-la num período difícil que a gente está vivendo. Mas, esse é o lado ruim. Mas o lado bom, o lado que eu acho interessante, né, Josi? Você que está aí, Josi é uma discípula assídua, é uma discípula que está sempre envolvida com as coisas da igreja, uma pessoa que, desde quando eu conheço, sempre firme, nunca titubeou, né? Vários irmãos que estão aí, que nunca pensaram, né, em se afastar ou abandonar a fé. Então, vocês que conseguem identificar isso, e independente do período que estejamos vivendo, mas também conseguimos ver de forma mais contundente, de forma mais clara isso, no momento da dificuldade. É claro que no momento da bonança, no momento da fartura, no momento das vacas gordas, é mais difícil você ver isso acontecer, embora também há pessoas que, por causa da fartura, que por causa da riqueza, que por causa do tempo muito bom, podem perder a fé. Claro que sim. Mas o momento de dificuldade, de escassez, ele é mais... Ele é um olha, eu falando língua estranha aqui, um balizador de forma mais evidente, né? Então, essa pandemia, de bom para esses que já eram firmes, nos tornou mais firmes ainda. O Matheus Silveira também chegou aí. Matheus, seja bem-vindo, viu, querido? Então, a pandemia trouxe um lado ruim, mas trouxe também um lado muito bom, porque quem era firme está mais firme ainda. Queridos, então, voltando ao cerne da mensagem, Lucas disse algo muito interessante nesse filme. Não está escrito no livro de Atos que a gente começou a ler, mas Lucas, no filme, ele diz assim, e eu imagino por que Paulo teve a ousadia de... Eu não sei se eu teria essa ousadia, não sei se o pastor Eduardo teria essa ousadia, eu não sei se você, meu irmão, teria essa ousadia, mas Paulo chegou a dizer o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cara, um homem para afirmar isso, um homem para dizer isso, ele tem que ter muita fé, ele tem que ter muita convicção de que o que ele está fazendo está realmente assim, padrão Cristo.
né? Nosso padrão é ele. E ele chega a dizer isso para a igreja de Corinto, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu nunca disse isso para a igreja em Campo do Coelho, nem na presbiteriana da qual, né, fui presbítero lá, mas eu não sei se de repente tem algum pastor entre nós aí que já teve coragem de dizer isso. Mas é uma afirmação que parte de alguém que recebe de Lucas ali, que está interagindo com ele no filme, dizendo o seguinte: eu vi Cristo em você, Paulo. Então, nessa pandemia, a gente está nessa série Encontros com Jesus e em alguns momentos eu chego a falar sobre isso, né? Dá para ter um encontro físico com Jesus hoje? Porque a gente está falando aqui de um homem que teve um encontro com Cristo ressurreto. Presta atenção. Estamos lidando com um texto que fala de um homem que teve um encontro com o Cristo ressurreto. Só que esse Cristo ressurreto, quando se manifesta para Saulo ali, ainda Saulo, no caminho de Damasco, ele se manifesta na forma de uma luz muito forte, que Paulo, ao contemplar para essa luz, ele não consegue ficar em pé, e ele cai e ao mesmo tempo que cai, fica cego. Contudo, os homens que estavam acompanhando Saulo ali, eles não viram ninguém, mas eles ouviram a voz. E aí eu percebo também através de alguns textos bíblicos, por exemplo, quando chegar aquele grande dia, os que estiverem à sua esquerda e à sua direita, cada um desses grupos receberá uma palavra. Os que estiverem à sua direita vão receber a palavra: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, enfim. E os que estiverem à sua esquerda receberão uma palavra bem diferente, né? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas ambos ouvirão da parte de Jesus que, olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, ou não me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber, ou vocês não me deram de beber. Eu estava enfermo e vocês me curaram as feridas. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eu estava nu e vocês me vestiram. Isso significa que toda vez que a gente pratica a caridade, pratica o amor, pratica as boas obras em relação ao nosso próximo, de fato a gente está fazendo para o próprio Cristo. É como se estivéssemos fazendo ao próprio Cristo. Então eu interpreto da seguinte maneira: é possível sim ter um encontro com Jesus de forma física nesse aspecto, quando eu tenho um encontro, por exemplo, com o pastor Eduardo, que é um homem de Deus, que é um homem que exemplifica e reluz Cristo para essa sociedade, e tendo um encontro com ele, eu posso ter a experiência de como ter tido um encontro com Jesus. Da mesma forma, quando eu tenho um encontro com o Mateus, quando eu tenho um encontro com a Josi Simas, quando eu tenho um encontro com a Deise, quando eu tenho um encontro com o irmão Francisco, enfim, com a Zaida, nossos encontros devem, pelo menos, transmitir ou nos dar a experiência que de fato foi um encontro, como se fosse um encontro com o próprio Jesus. Então, queridos, essa é a experiência que Paulo viveu quando ele falava. E quando ele falava, ele não falava de si, mas ele falava daquele que ele conheceu num único encontro. Paulo teve um único encontro com Jesus. E esse único encontro que ele teve com Jesus marcou a sua vida. Desde o início, desde aquele momento ali, foi um divisor de águas na vida dele até o fim. E ele teve a marca de ser esse homem totalmente revoltado e contrário ao caminho que era Cristo, que era apresentado, para depois se tornar agora alguém aliado, alguém que então ia ser esse missionário que ia abrir caminho, né, para que o evangelho chegasse aonde tem chegado até os dias de hoje. Uma outra fala dele que me chama muita atenção no início desse filme que eu coloquei, ele diz: o amor é o único caminho. Esse amor é o único caminho é interessante, porque quando a gente fala desse amor, a gente não está falando de um sentimento. Quando a Bíblia diz lá em Tiago que Deus é amor, ele está dizendo que Deus não é um sentimento, não é um sentimento. Não é o amor como nós entendemos como sentimento, mas é um atributo, é um caráter, é uma
personificação, é uma personalidade. Então, quando ele diz que o amor é o único caminho, não tem a ver com esse sentimento amor que a gente conhece, que muitos, né, vão dizer que existem 7 tipos de amores, como no grego, né, tem o philos, o hétero, enfim, não é esse tipo de amor. É o amor atributivo, o amor que fala de uma essência de caráter. Então, por que isso me chama a atenção? Porque quando Paulo está ensinando para Lucas ali que o amor é o único caminho, ele já entendia. Talvez Lucas, como um cara da ciência, como um cientista, como um médico, tinha dificuldade de perceber esse tipo de amor, porque Paulo entendeu esse amor até pela experiência de vida que ele teve, pela forma como ele foi amado por esse Cristo. Ele sentiu o amor de Cristo em relação a ele, então também teve a experiência de ser arrebatado até o terceiro céu, e ouviu, então descobriu muita coisa, alguns mistérios da parte de Deus que elucidaram para ele, evidenciaram para ele esse amor. Então Paulo passou a perceber que o amor não era um sentimento, mas era um caráter, era um atributo de caráter. E aí, quando Lucas está ali no filme, a gente vê Lucas ali revoltado, porque os cristãos estavam se transformando em lâmpadas de fogo, né, para iluminar as ruas de Roma, Nero tacando fogo em Roma e usando os cristãos para iluminar as ruas da cidade, que estavam amarrados ao poste e eram incendiados, e a cidade toda brilhava com os cristãos queimando. Lucas ali toma as dores, né, do povo do qual ele fazia parte, e ele queria guerrear, ele queria, né, fazer uma revolução, protestar, seja lá o que for. E Paulo chega e vira para ele assim: Lucas, o amor é o único caminho. Mas não esse amor que a gente confunde aí com sentimento. Não, ele está falando de um amor que tudo sofre, que tudo suporta. É um amor que é paciente, que é benigno, que é longânimo. Esse amor, queridos, não é sentimento, esse amor é um atributo. E aí a gente começa a perceber que ser um ser humano hoje que evidencia Deus no meio da sociedade tem que ser um ser humano que não encara o amor como sentimento. Porque, vamos falar a verdade? Falar a verdade. Tem dias que eu amo todo mundo. Mas tem dia que dá vontade de me esganar um. Tem dia que você não está bem. Tem dia que você tem dificuldade de amar a si próprio. Às vezes a gente erra, a gente dá umas vaciladas, que a gente olha, mas como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude? Caraca! Então tem hora que é difícil até de você se amar também. Quanto mais aquele que pisa no teu pé, quanto mais aquele que fala mal de você, quanto mais aquele que traiu você, que aprontou com você. Então, claro e evidente que amor, no sentido aqui que Paulo expressa para nós, traduz para nós, não é um amor de sentimento, mas é um amor de atributo de caráter. Aí eu começo a entender que por que o ateísmo tem crescido tanto, por que está tão difícil as pessoas verem Jesus nos seus encontros. Porque, na verdade, o que a gente ainda encara como amor é esse sentimento, que é muito volátil. Uma hora eu te amo, uma hora eu tô com raiva de você, uma hora eu tô bem contigo, uma hora eu quero te esganar. Então isso não é esse amor. O amor do qual o apóstolo Paulo está tentando passar para Lucas é o amor que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Queridos, esse é o amor que Deus tem por mim e por você. Fala a verdade. Fala a verdade. Pensa aí com teus botões aí. Você deu muito mais motivos para Deus te amar ou para Deus te fulminar ao longo desses tantos anos de vida que você já viveu? Se você fosse balancear tudo que você já fez ou deixou de fazer, isso atrairia mais o amor de Deus para a tua vida ou o ódio de Deus? O ódio não, mas a ira de Deus sobre a tua vida. Tem um texto que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aí isso me deixa assim maravilhado, porque eu só estou aqui hoje, você só está aqui comigo hoje, porque Deus teve misericórdia de você. Na verdade, independente do que eu tenha feito de bom ou de ruim, de bom ou de mal, independente de você ter acertado ou não, ou ter errado, Deus nos ama do mesmo jeito. Deus não ama a mim mais do que ama o ímpio, ou Deus não ama o pastor Eduardo mais do que ama a mim, porque o pastor Eduardo
tem seus atributos e eu tenho os meus, talvez ele tenha mais qualidades do que... Deus não nos ama dessa forma. Porque, na verdade, Deus não sente amor. Deus é amor. E quando Tiago vai dizer que Deus é amor, nada do que eu faça, nada do que eu diga, nada do que eu sinta muda isso, porque Deus não muda. Meu Deus, olha só. Então, desse amor que Paulo está falando para Lucas, é desse amor que ele está ensinando à igreja de Corinto. Um amor que tudo sofre, um amor que é incondicional, que é incircunstancial. Isso me deixa assim cada vez mais admirado, cada vez mais apaixonado pelo apóstolo Paulo e pela grande ferramenta que ele foi e ainda é, porque ele é um dos apóstolos que vai deixar isso muito claro nas suas escolhas, nas suas atitudes. E lembrando, queridos, que talvez quem pense assim, né, quem não conheça a história do apóstolo Paulo, ele era um cara religioso, extremamente religioso. Era um cidadão romano, ele era da tribo de Benjamim, ele fazia parte lá da classe, né, dos fariseus, então era um religioso conhecido, conhecedor da lei, viveu ali debaixo das instruções do rabino Gamaliel. Então, por isso, ele era um cara tão ousado, um cara tão corajoso, tinha uma fé tão convicta, já tinha, né? Porque quando ele começa essa perseguição contra os cristãos, na verdade, é porque ele se sentiu ofendido. Né? Ele se sentiu ofendido com a pregação dos cristãos, principalmente com a pregação do jovem Estevão. E aquilo, na verdade, falar de Jesus, do Cristo ressurreto, falar do caminho que estava surgindo em Roma, para ele é uma afronta, porque ele era um cara que levava a religião dele muito a sério. E levava tão a sério que, se fosse preciso matar em nome da fé dele, ele matava, né? E lançava na arena mesmo, no Coliseu, encaminhava aquelas pessoas para que de alguma forma elas sumissem da face da terra, para que não comprometesse a fé que ele já tinha. Mas de repente, ele indo para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E apesar dessa fé que ainda Saulo demonstrava ter, ele não conhecia de fato nem a quem ele perseguia. O verso 5 que a gente leu, ele pergunta assim, quando ele vê aquela luz, aquele clarão e aquela voz, né, deve ter soado como um trovão ali perto dele, ele fala assim: Senhor, quem é você? E aí Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então isso foi uma experiência muito maravilhosa, uma experiência muito grande, e que mexe com a nossa fé. A gente está vivendo dias assim complicados e tudo isso tem a oportunidade, sim, se a gente desejar, de fortalecer a nossa fé. Cada situação difícil que a gente passa, cada dor, cada luto, cada perda, cada momento de escassez, ou até mesmo momentos bons, né? Porque, como eu falei, é mais difícil, mas acontece também das pessoas se afastarem da fé quando são empoderadas, se afastarem da fé quando são enriquecidas, quando alcançam a fama. Isso também desvia as pessoas, né? Você quer conhecer uma pessoa, você dá poder ou dá dinheiro para ela, e você vai ver a manifestação do caráter dessa pessoa. Mas você também quer conhecer uma pessoa, você põe ela na lama, você põe ela na sarjeta e você vai conhecer quem é essa pessoa. Então a gente vê no dia a dia, no cotidiano, coisas ruins e coisas boas, de fato revelando quem verdadeiramente somos. E quando Paulo chega a dizer para Lucas ali naquele trecho do filme que o caminho é o amor, é isso, queridos, que Deus de alguma forma tenta provocar em nós. O que Deus, tanto com os momentos bons permitidos pelo Senhor, os momentos de fartura, os momentos de glória, vamos dizer assim, de saúde que vivemos, tanto esses momentos quanto os momentos ruins, de escassez ou de enfermidade ou de luto, todos esses momentos, na verdade, são permitidos por Deus para provocar em nós um amor. Um amor que não seja, como eu falei, um sentimento, mas que seja um atributo de caráter. Eu decidi uma coisa na minha vida, queridos, no início do meu ministério, eu ainda sofria muito com isso. Eu
eu me entristecia muito facilmente com o ser humano. Tinha hora que eu queria largar tudo e ir embora. Tinha hora porque você acaba gerando uma expectativa de resposta nas pessoas que você está errado se você gera essa expectativa. A tua expectativa não pode estar no homem, nas pessoas. A tua expectativa precisa estar no Senhor. Então, quando eu passei a ver de forma diferente e independente do que fazem comigo ou contra mim, eu amo. Alguns irmãos sabem aqui, eu já disse isso para eles, quando me pedem perdão, eu falo assim, meu irmão, eu já perdoei até o que você ainda não fez contra mim, porque, na verdade, a graça que nos é oferecida, a graça de Cristo hoje, que está superabundante em nosso meio, ela tem esse caráter. Até, queridos, os pecados que você ainda não cometeu, há poder suficiente na graça para perdoar até esses pecados que você ainda vai cometer, que vai se arrepender. É claro, lembre-se disso, a graça só surte efeito em pecados arrependidos. A pessoa que não se arrepende, ela não experimenta a graça. Mas aquela pessoa que, mesmo que daqui a um ano, se Cristo não voltar daqui a 2 anos, se ela vier a pecar e houver disposição de arrependimento no coração dela, a graça já está aí para isso. Ela vai alcançar esse pecado, esse mal que vai alcançar a sua vida futuramente e vai expiar esse pecado da tua vida. Então a graça, ela foi liberada, né, de uma forma tão poderosa que se o mundo inteiro, a gente sabe que é quase impossível, mas se o mundo inteiro, de repente, se decidisse por se arrepender de seus pecados e se voltar inteiramente para Cristo, há poder suficiente na graça para perdoar todo mundo. Mas a gente sabe que isso é uma utopia. Na verdade, nós temos vivido dias que é o contrário que está acontecendo. A gente tem a palavra do próprio Cristo dizendo que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E aí eu olho para esse trecho do filme que a gente viu e a gente assistiu. Paulo diz o seguinte, o Anderson, Paulo diz assim, o amor é o único caminho. Foi quem escreveu aqui, teve alguém que escreveu aqui, a Josiane Cima escreveu assim, Paulo viu o amor. É isso aí, queridos. Paulo viu o amor. Jesus, na verdade, ele é a encarnação do amor de Deus. Lembram que quando João começa a narrar o Evangelho, ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, no princípio era a palavra, era o Logos, e essa palavra, né, se materializa, se personifica, se encarna, vamos dizer assim, né? Mas quando Jesus se encarna, quando Jesus ele vem para essa terra na forma de homem, na verdade, ele está manifestando, ele está dando visibilidade ao amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, texto clássico de evangelho, de evangelização, olha aí, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, Deus amou o mundo a tal ponto de transformar esse amor que ele é, não que ele sente, mas que ele é, ele transforma esse amor na pessoa de Cristo. O Cristo, quando vem, ele materializa, ele torna visível esse amor de Deus. Então, como a Josiane de Cima disse aí, a Josi disse, Paulo, quando tem um encontro com alguém ali no caminho de Damasco, é com o próprio amor. E o amor já evidenciado pela ressurreição, porque embora a gente sabe que a história de Cristo é linda, é comovente, é maravilhosa, mas se ele não tivesse ressuscitado, não teria sentido a gente estar aqui como a gente está, não haveria credibilidade alguma no Evangelho, e principalmente no cristianismo. O cristianismo só se tornou o que é por causa da ressurreição de Jesus. E falando em ressurreição, essa semana é para nós a semana pascal, né? Nós estamos aí há 2 dias de celebrarmos a Sexta-feira Santa, hoje é Quarta Santa, e aí quinta e sexta-feira santa, aí nos lembra, né, que Cristo foi crucificado na sexta-feira, passou a sexta, passou o sábado, no domingo de manhã ele ressuscita. Então, para nós cristãos, essa semana é uma semana que é um marco na nossa vida, é um marco na nossa história, e é o que dá sentido à minha fé e sentido à tua fé. Então, Paulo tem um encontro com esse amor que não só
tinha sido evidenciado na cruz, mas que agora, ressuscitado, dá a ele a experiência de encontrá-lo e experimentar esse amor. Então, é muito forte essa história do apóstolo Paulo. O pastor Eduardo coloca aqui, é uma grande verdade. A pessoa que não se arrepende não recebe da graça. Então, é exatamente isso, né? Hoje em dia, as pessoas acham que a graça perdoa todos os pecados, até os que as pessoas não se... Não, aí que tá. O pastor Eduardo tá dando um toque bem legal aí. A graça, ela é poderosíssima, ela tem, queridos, um poder assim imensurável. Como eu falei, a graça, ela está para nós de graça, mas ela não é de graça. Alguém pagou um preço muito alto. Mas a graça, ela tem um limite. O limite da graça é o arrependimento. E ela não surte efeito nenhum na vida daquele que não se arrepende. E nós vemos uma história muito interessante que vai expressar isso que o pastor Eduardo disse, a história de Pedro e de Judas. Queridos, o pecado muito parecido de um para o outro. Pedro nega Jesus 3 vezes, mentindo, dizendo que não conhecia homem, não sei o quê. Negou, traiu a confiança, negou Jesus e ficou amedrontado, né? Talvez lá teve seus motivos, enfim. Eu não sei se eu teria também uma ação diferente. A gente não lembro de ter passado uma pressão psicológica tão grande como Pedro passou. Mas Judas também traiu pela ganância, pelo dinheiro. E os dois tiveram a oportunidade de se arrepender. Os dois tiveram. Um se arrependeu, chorou amargamente, depois teve a oportunidade de se reconciliar com o mestre na beira da praia. Mas o outro não conseguiu. Pelo contrário, ao invés de sentir arrependimento, ele sentiu um remorso tão grande, uma culpa tão grande, que ele se suicidou. Os dois praticaram uma traição, os dois negaram a fé, negaram ao Cristo. E, infelizmente, a situação dos dois, o fim dos dois, foi muito diferente. Porque a graça já estava disponível para Judas, a graça estava disponível para Pedro, a graça está disponível para mim, está disponível para você, está disponível para todos que se arrependerem. Você pode sentir um remorso muito grande, você pode chorar dia e noite sentindo culpa e remorso. A graça não surte efeito na vida daquele que sente remorso e culpa. A graça só surte efeito na vida daquele que se arrepende. Aí é o que eu falo do apóstolo Paulo. Cara, Paulo aqui, queridos, na verdade, Paulo e Cristo, nesse encontro narrado por Lucas, representa cada um de nós. Quando eu olho para Saulo, vamos falar Saulo, né? Porque no encontro com Jesus ainda é o Saulo. O Saulo, ele representa a pior parte de mim. O Saulo representa a pior parte de cada um de nós aqui, seres humanos. Porque quando a gente olha para um ser humano que é capaz de matar o seu pai, matar a sua mãe, matar o seu irmão por causa, muitas vezes, de bens familiares, ou que é capaz de matar um próximo, né? Um amigo, por causa de uma briga, enfim, de mulher, de dinheiro, de sociedade. Esse cara, esse mau caráter, esse assassino, esse arrogante, esse orgulhoso, está sendo representado ali por Saulo. E ele nos representa, nesse encontro dele com Cristo no caminho de Damasco. Saulo está representando, na verdade, a humanidade caída, e a humanidade que muitas vezes é até religiosa, porque Saulo era religioso e assíduo, o cara era frequentador de sinagoga. Ele conhecia a lei, conhecia a Torá, conhecia os princípios judaicos. Era um cara, querido, desconvertido. Vou te falar que Saulo, em relação à religião que ele professava, ele era muito mais convertido do que alguns cristãos hoje do nosso tempo, que estão no meio dessa pandemia, debandando. Saulo não. Saulo era convicto até no caminho errado que ele vivia. Contudo, Saulo nos representa nesse caminho com Cristo Jesus. E o bom disso tudo é que o Cristo ressurreto ali presente nesse encontro no caminho de Damasco também está sendo representado hoje por essa graça. Essa graça que está disponível para mim, está disponível para você. Né, a Tainá chegou aí. Arrependimento versus remorso é muito diferente. É isso aí, totalmente diferente.
qual é a diferença básica? Eu já ensinei isso para alguns irmãos que me acompanham já há mais tempo. Mas qual é a diferença básica entre arrependimento e remorso? Como é que... Porque, olha, se você olhar assim superficialmente, é muito parecido, né? Você olha para a pessoa arrependida, ela está chorando, ela está ali em prantos. Meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Senhor, me perdoa. E o cara que está com remorso acaba fazendo muitas vezes a mesma coisa. Meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Está em pranto, chorando. Né? Você lembra o que Judas fez? Vocês lembram o que Judas fez? Judas ficou desesperado. O que ele pegou? Ele pegou lá o dinheiro, as 30 moedas de prata, foi lá devolver lá para os caras lá, para os sumos sacerdotes lá. Não quero isso aqui, isso aqui está sujo de sangue. O cara até devolveu, né, as moedas. Só que a diferença básica entre arrependimento e remorso é a mudança de direção. Uma pessoa arrependida, ela não comete mais aquele delito. Ela não cai mais naquele pecado. Ela não volta mais naquela situação. O cara que sente remorso, não. Ele continua na reincidência e reincidência de praticar aquela ação várias e várias vezes. Toda vez que uma pessoa cai num determinado pecado e ela chora e pede perdão e depois cai de novo naquele mesmo pecado, na verdade ela nunca se arrependeu. Porque o arrependimento, queridos, vai gerar uma mudança de direção. Você está indo numa direção oposta ao teu Criador, ao teu Deus, e o arrependimento faz você dar um giro de 180 graus e começar a voltar na direção em relação ao teu Deus, ao teu Criador. O remorso não, apesar de todo aquele teatro, aquela cena toda de tristeza, você continua caminhando em passos largos, a direção que você sempre esteve, de afastamento do Senhor. Então, eu quero concluir, já são 9h11, né, 1 hora aí falando. Tá vendo? Se eu estivesse lá na igreja, eu já ia estar quebrando o toque de recolher de hoje aí, ó. Estamos em toque de recolher, né? Então, vamos... Eu estou em casa, mas se eu estivesse lá na igreja, por isso que eu estou fazendo de casa aqui hoje, que eu já estou em casa. Então, a gente vê esse Saulo nos representando, quando a gente tem esse encontro com Jesus, ele representa o pior de nós mesmos, né? A gente... Tem situações que a gente assiste em alguns noticiários. Como é que pode um ser humano fazer isso? É um ser humano. Um ser humano sem Deus, queridos, é capaz de qualquer atrocidade, né, nessa terra. E a única coisa que vai, talvez, nos livrar dessas atrocidades, de praticarmos essas atrocidades, não é um sentimento amor, mas é o atributo amor de Deus sendo gerado em nós. Então, Paulo representa ali nossas arrogâncias, Paulo representa nossas violências, Saulo, né, representa nossa ignorância, nossa insensibilidade, representa o nosso ódio, representa o nosso preconceito. Por falar em preconceito, né, a gente é um mal que ainda é muito evidente entre nós. Às vezes as pessoas elas são tão preconceituosas com coisas assim tão pequenas, tão banais, né? Tem irmão que não fala com... Eu vejo isso, irmãos. Dentre nós aqui, eu vou falar como metodista agora, né? Nós temos irmãos que têm relatos de irmãos de outras denominações que não cumprimentam o irmão porque o irmão é metodista, porque batiza criança, enfim, acha que isso é coisa de católico. Queridos, a gente precisa aprender o seguinte: se a gente não conseguir tolerar diferenças que existem entre nós por causa de pontos de vista doutrinários diferentes, se a gente não consegue se unir, se amalgamar, se a gente não consegue ser um por causa dessas diferenças de o que um batiza com pouca água, o outro tem que ser no rio, porque um batiza criança, o outro só batiza se for adulto. Se a gente não superar isso, como é que a gente vai morar junto no céu? Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês: no céu não entra preconceituoso, não. Preconceituoso não entra no céu. Sabe, eu louvo a Deus. Um dia eu já falei isso para vocês, assisti uma pessoa orando numa live assim, grande, orando para que Deus quebrasse as nossas diferenças, nesse sentido que eu estou dizendo. Porque Deus não vai fazer isso. Deus não vai quebrar as nossas diferenças. O que Deus quer quebrar é nossos preconceitos, porque a diferença é uma benção. A diferença é uma benção. Já pensou se todo mundo fosse igual eu? Que coisa horrível, meu Deus.
Já pensou se todo mundo fosse igual você, Tainá? Já pensou se todo mundo fosse igual o pastor Eduardo? O mundo tá perdido, gente. Então as nossas diferenças, elas não nos condenam, mas elas devem nos ajuntar. Porque, olha que interessante, o camarada não quer ficar ali na igreja porque a igreja é mais barulhenta. Ele tem a igreja mais comportadinha, ele tem a igreja mais socialzinha, a igreja mais light. Agora, o que não vai ter para ele é desculpa para não querer andar com Cristo, para não querer entrar no caminho. Porque hoje você tem igreja de roqueiro, você tem igreja de motociclista, você tem igreja de bola de neve, de bola de sorvete, você tem igreja do fogo, você tem igreja do gelo. O que mais tem é igreja diferente uma da outra. E louvado seja Deus pelas nossas diferenças, porque em todas essas diferenças a graça de Deus continua superabundante. De forma que no final de todas as coisas, ninguém vai poder dizer, porque eu não tinha uma igreja com a qual eu não me identificava. Pelo amor de Deus, querido. Hoje tem igreja para tudo. Tem igreja para velhinho, tem igreja para novinho, tem igreja para quem gosta de falar em mistério, tem igreja que gosta de falar só palavra rebuscada. Tem igreja de tudo quanto é gente, e louvado seja Deus por essas diferenças. Porque no final não vai colar essa de que não tem uma igreja que não pelo amor de Deus. Então, queridos, a gente precisa evidenciar isso através desse amor que Paulo nos ensina. A gente precisa ter esse encontro com Cristo de forma que o que um dia a gente entendeu por sentimento de amor hoje se transforma num atributo de caráter. Eu amo você, você me ama, independente do que eu faça ou deixe de fazer. Porque o amor, ele precisa ser incondicional. Ele precisa ser incircunstancial. Esse é o amor que Deus tem por você, que tem por mim. Deus hoje está não me ama mais porque eu xinguei, porque eu vacilei. Não, Deus não muda o que Ele é por você. Ele é amor, Ele é. Talvez esse é o nosso problema. A gente não é, a gente sente. E esse negócio de sentir é muito volátil, é muito vulnerável. Não, Deus não quer que você sinta, Deus quer que você seja. Cristo não veio ser amor, Cristo não veio sentir amor, Ele veio ser o amor. Ele demonstrou, ele personificou esse amor, da mesma forma como eu e você precisamos aprender a manifestar esse amor no sentido de essência, de caráter. Amém, queridos? Vamos terminar. Felipe Emanuel, seja bem-vindo, queridos. Seja bem-vindo aí os irmãos que estão conosco. Nós vamos orar agora, queridos. Nós temos alguns pedidos de oração, já vamos terminar. Eu queria orar junto com você. Se você tiver algum pedido de oração aí, coloca aí. A gente vai estar nesse momento encerrando, mas antes de encerrar eu quero orar com você. Nós vamos orar pelo Jackson Cunha. Jackson Cunha é um amigo aí que tem nos acompanhado nas nossas lives, ele é lá de cima, de perto da Bahia lá, tem acompanhado aí nossas transmissões, não sei se ele está por aí hoje, mas nós assumimos um compromisso de orar pela vida dele, tá bom? Alessandra, vamos fazer vigília, olha o toque de recolher aí. Mas em breve a gente vai fazer uma vigília, Alessandra, pode deixar, vamos fazer uma vigília em breve. Nós vamos orar também, no caso do nosso irmão Jackson Cunha, nós vamos orar por libertação. Ele precisa de ajuda, precisa das nossas intercessões para vencer a batalha dele, que não é fácil. Nós vamos orar também pela nossa irmã Liliane. Olha, gente, Liliane, eu quero louvar a Deus pela tua vida, Lili, louvar a Deus pela tua vida, Alexandre, porque são pessoas assim que passaram um vento, e tem muito mais coisa que talvez os irmãos não saibam, mas passaram um vento muito grande nesses últimos dias, desde lá do trabalho, da situação lá em Niterói. E o Alexandre já vem desse momento aí difícil, do luto ainda da mãe, e agora a Lili perde o seu pai, perde o seu cunhado, e está com a sua mamãezinha. Vamos orar pela dona Marli também, que ainda continua internada, se recuperando. A própria Lili está aí, mas está se recuperando do Covid. Então, vamos orar por vocês, vamos orar pela Zaida. A Zaida tá para fazer a cirurgia dela no pulso, então, se Deus quiser, vai dar tudo certo, Zaida. Vamos continuar orando. Temos orado pela dona Maura, a prima do nosso irmão Reinaldo. Vamos orar por eles também. Tem alguns pedidos aqui. Nós vamos orar também a Suelen, chegou aí com a gente. Suelen Robin, seja bem-vinda, Suelen. Nós vamos orar pela sua mamãe, sim, Lili. Vamos continuar orando pela dona Marli. Vamos orar pela vida espiritual da Suelen. Tá bom, Suelen? Vamos clamar agora ao Senhor pela sua vida.
Orar a pedido da Alessandra aqui pela dona Adelina Stork, conhecida da Sarinha. Vamos clamar pela vida dela, agradeço a Deus pela vida do meu irmão Robinho. Hoje, aniversário do Robinho, parabéns, Robinho. Hoje é aniversário também da irmã Joselina, mandamos os parabéns para ela lá no grupo, e é aniversário do Robinho, glória a Deus. Vamos orar também aí pela vida aqui, se recuperando em casa. Diana, não entendi quem é se recuperando em casa. Não entendi aqui, não achei aqui o nome. Tá, oração pela minha mãe Cláudia, tá, com enfermidade, se recuperando em casa, tá bom. Amém. Adelina Santos Stork está no hospital de Teresópolis. Então, vou pedir que você ore junto comigo, tá bom? Nilva, vamos orar por você também. Pai querido, nós te louvamos pela vida dos meus irmãos e irmãs, que excepcionalmente hoje, Senhor, estamos de uma forma mais informal na nossa casa, mas agradecidos ao Senhor pelo privilégio, mesmo que de uma forma virtual e à distância, consigamos juntos aqui formar o corpo de Cristo, unidos pela graça, unidos pelo amor, unidos por essa presença maravilhosa, essa presença, Senhor, da qual nós estudamos hoje, que transformou a vida do apóstolo Paulo. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar agora, Senhor, por essas pessoas que nós citamos aqui, que essa presença nos envolva, Senhor, ao ponto de termos nossa vida transformada e impactada, de forma, Senhor, que a libertação alcance a nossa vida, principalmente, Senhor, a vida do Jackson Cunha, que precisa desse milagre, Senhor, de libertação na sua vida, libertação de vício, que o Senhor consiga, Pai, alcançar o coração dele lá onde ele estiver agora e ele receba dessa unção sobre a sua vida. Nós clamamos pela vida da dona Marli, que ainda, Senhor, se encontra internada, Pai, no CTI, que o Senhor possa derramar uma unção de cura sobre a vida dela, que o seu estado, que está estável, possa, Senhor, haver progresso em nome de Jesus, que ela possa ter a sua saúde restaurada, que ela possa ser vivificada por essa presença maravilhosa que transforma o homem do alto da cabeça até, Senhor, o mais profundo do seu ser. Eu creio, Pai, em milagres e creio no poder que há na palavra do Senhor, na unção que está sobre a nossa vida como igreja, agora clamando neste lugar. Clamamos, ó Pai, pela vida da missionária Zaida, que ela seja uma mulher que possa ter, ó Deus, tudo agora concorrendo para o seu bem, que ela possa experimentar, Senhor, esse momento em que o Senhor está cuidando dela nos mínimos detalhes, preparando a equipe médica, a junta médica, o hospital, para que essa cirurgia aconteça e ela venha viver, ó Deus, essa nova experiência de ter o seu pulso, a sua mão, o seu braço restaurado para a honra e glória do teu santo nome. Nós clamamos, Senhor, pela vida da irmã Maura, que está lá no Rio de Janeiro, fazendo o tratamento contra o câncer. Nós damos uma ordem, Senhor, a esse câncer, para que ele pereça, para que ele perca forças, e a tua serva, Senhor, venha experimentar a tua cura, o seu organismo venha, ó Deus, progredir, venha voltar ao bem-estar, que ela possa experimentar esse milagre na sua vida e testemunhar do poder do Senhor. Clamamos, Senhor, pela vida dos irmãos que colocaram seus nomes aqui, os irmãos que estão aniversariando, a irmã Joselina, o Robinho, que eles sejam também abençoados com longevidade, com saúde. Quero, ó Deus, abençoar o meu pastor Eduardo Faria, que está aqui conosco. Abençoa o seu ministério, abençoa a sua casa, a sua família, o fruto das suas mãos, o trabalho de suas mãos, que haja prosperidade na sua vida, Pai. Nós oramos pelos irmãos que foram citados, ó Deus, que estão em outra cidade, como lá em Teresópolis, a irmã Nilva, que está conosco. Clamamos, ó Deus, pela mãe da Diana, que está se recuperando, Senhor, das enfermidades, que o Senhor dê saúde à tua filha, que o Senhor restaure, ó Deus, a saúde da irmã Cláudia, que ela receba, Senhor, essa unção no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, que essa presença vivificadora tire da sua vida todo mal, toda enfermidade, e se houver também, Senhor, algum propósito nessa enfermidade, que a tua serva veja, que a tua serva perceba o que o Senhor tem falado com ela nesses dias, para que, alcançando esse entendimento, ela seja curada em o nome de Jesus. Pai, nós queremos também clamar
pela nossa irmã, Senhor, que pede aqui pela sua vida espiritual. Nós clamamos a Deus para que o Senhor alcance a vida da Suelen, que a sua casa, que a sua família e a sua própria vida receba nesse momento a unção que vem do alto, a unção restauradora, reparadora, em o nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça a vida do Alexandre e da Liliane, que nesse momento, Senhor, passam por momentos conturbados, momentos de luto, de restauração na saúde, e que o Senhor dê graça aos teus filhos para que continuem animados, continuem, Senhor, amadurecendo, mesmo em detrimento, Senhor, de tantos ventos que eles vêm vivido ao longo dessas semanas. Pai, nós clamamos assim também pelas famílias representadas aqui, as famílias que estão enlutadas, as famílias que estão enfermas, as famílias aqui representadas pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, que de alguma forma sobrenatural, Pai, a mão do Senhor os alcance, a mão do Senhor seja provedora na vida dos teus filhos de tudo aquilo que for necessário para o seu sustento, necessário para o seu bem-estar. Pai, nós clamamos pela nação brasileira, tem misericórdia, Senhor, do Brasil, tem misericórdia das nossas nações, que possamos entender tudo o que está acontecendo de forma que o propósito seja alcançado. Nós sabemos que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus tremendo, um Deus que é bom o tempo todo, e que o tempo todo é bom, e que o mundo, Pai, possa acordar, que a nação brasileira, que a nossa cidade, o nosso estado, possa se despertar para viver esse encontro contigo, tal como Saulo viveu, e encontrando-se contigo, teve não só o seu nome, mas teve a sua vida transformada. E que nós possamos hoje, aqui representados pela história que lemos, que aprendemos, através do Saulo, que nós também sejamos transformados de ex-Saulos a Paulos de Cristo, a homens e mulheres que vão se comprometer com a missão, se comprometer com uma vida com Deus. Assim nós queremos nessa noite, Pai, incluindo todos e todas que estão ao alcance dessa oração, queremos agradecer ao Senhor pelo milagre, o milagre da vida, porque se estamos aqui, se temos a oportunidade de orar e de aprender nessa noite, de cultuarmos juntos nessa noite, é porque já somos um milagre. 1000 caíram ao nosso lado no dia de hoje e 10.000 caíram à nossa direita, mas nós não fomos atingidos, então eu te louvo por isso, te louvo por cada irmão, cada irmã que está junto conosco aqui. Assim, Pai, nós te agradecemos por tudo e por todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Graças a Deus. Amados, deixa eu só dar um último recado para vocês. No domingo nós também não vamos ter o nosso culto presencial. Como eu falei, Nova Friburgo está em lockdown e as igrejas, nós entendemos que a sugestão do prefeito, nós acatamos a sugestão, o decreto do prefeito de contribuirmos de alguma forma para que a nossa cidade tenha um controle maior dos casos que estão aumentando. Então, essa semana, as igrejas não poderão ter os seus cultos presenciais. Uma semana que para nós é uma das semanas mais importantes do nosso calendário. Se não é a mais importante, para mim, a Páscoa é mais importante do que o Natal. Até porque o Natal só tem sentido por causa da Páscoa. Se Cristo, como eu falei, não tivesse ressuscitado, o Natal não teria sentido. Então a Páscoa para nós é realmente a semana mais importante, mas infelizmente a gente não vai poder estar presencialmente juntos. Mas o que a gente vai fazer? Também temos autorização para isso, vamos estar na igreja às 7 horas no domingo, para termos o nosso culto de Páscoa, mas aí seremos só eu e a equipe de louvor, tá bom? Estaremos lá do templo. E você aqui, você com a gente aí no seu sofá, na sua cama, na sua cozinha, enfim, onde você estiver no seu carro, estaremos juntos. E o que eu peço a você? Nesse dia, no próximo domingo, prepare o seu pãozinho, o seu suco, de preferência de uva. Se não tiver suco de uva, uma água. A gente sabe que o momento não está fácil para ninguém e as coisas estão só encarecendo, mas se você não tiver condições de comprar o pão e o suco de uva, não se preocupe. Pegue a sua água, pegue o seu pedacinho de biscoito ou um pedacinho de pão e você faça o possível para participar conosco do nosso culto pascual. Nós teremos a escola bíblica às 5h30
também vai ser online, com a Josiane Charles e o Fábio. E às 7 horas em ponto a gente vai começar a nossa live de Páscoa lá do templo. Vai ser tremendo, vai ser muito bom poder estar juntos, presencialmente não, mas virtualmente sim, com vocês. Então, um beijo no coração de vocês, obrigado por estarem juntos conosco aqui. Pastor Eduardo, mais uma vez, agradeço a Deus por esse momento. Somos um só corpo, uma só igreja. Deus nos abençoe, amém. Glória a Deus. Um abraço para todos vocês, irmãos e irmãs. Quem ainda não é inscrito aí no canal da igreja, no YouTube, faça isso, se inscreva, dá um joinha aí. Se você acha que essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe essa palavra com seus amigos. Vocês sabem que a gente não tem nenhuma intenção de view, de like, nada disso. A gente quer pregar o evangelho, a gente quer anunciar Jesus Cristo, a gente quer que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Então, se você foi abençoado, compartilha, manda para uma pessoa que está afastada, que está assim meia, né, pensando em abandonar a fé nesse momento, manda para ela, abençoa a vida dela. Você vai estar me ajudando a evangelizar e assim a gente segue implantando o reino de Deus nessa terra. Então, um beijo mais uma vez, receba a bênção apostólica sobre a tua vida, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce comunhão do nosso melhor amigo Espírito Santo sejam sobre mim, sejam sobre ti e sejam sobre todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra. Deus te abençoe. Até domingo, 5h30 na Escola Bíblica e 7 horas no nosso culto pascal. Fiquem com Deus. Tudo de bom.